participar, né? E para tornar essa reunião mais dinâmica, mais interessante para todo mundo, a gente também queria pedir que vocês participassem bastante, trazendo relatos, trazendo as suas dúvidas, mesmo que vocês já enviaram pelo Forms, trazendo também algumas estratégias do que vocês estão fazendo para melhorar a situação, e a gente tem o Dr. Henrique, que vai ser o nosso moderador aqui dessa conversa. Sim, e só lembrando também que as reuniões da IF são um espaço seguro, né? Então, podem falar o que quiserem, ninguém vai julgar, então fiquem tranquilos. Então, como a Mi já falou, hoje a gente trouxe o Dr. Henrique Paiva, né? Ele é graduado pela Faculdade de Medicina do ABC, né? Ele era da 42ª turma e foi o primeiro sexto ano campeão da Intermédio, né? É importante ressaltar isso. Fez residência médica em psiquiatria na Unicamp e em psiquiatria forense na USP, e é preceptor da residência médica em psiquiatria geral e forense na USP e professor da pós-graduação em psiquiatria forense na USP também. Ele também é coordenador da residência médica em psiquiatria na Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo e é um médico perito credenciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele é médico do Corpo Clínico de Emergências Psiquiátricas do Hospital Albert Sabin e atua lá como preceptor dos residentes em psiquiatria geral e também dos alunos do terceiro ano da Faculdade de Medicina ABC. Então, é isso. Mais uma vez, a gente queria agradecer ao doutor Henrique por ter aceitado o nosso convite e a gente espera que vocês aproveitem muito essa reunião. Sim, com certeza. E eu que agradeço, meninas, pelo convite. Na verdade, a IF, né, e alguns de vocês sabem o quanto eu gosto da faculdade, né, e o quanto eu pretendo voltar como professor da disciplina de psiquiatria. Eu queria agradecer também todo mundo que está aqui. Estou surpreso com esse monte de gente, 200 pessoas. Próxima vez a gente vai atrás de um patrocínio para conseguir umas cestas básicas para o pessoal, tá bom? Agradeço também todas as mensagens que eu recebi, directs do Instagram, enfim, muita gente que eu não falava há muito tempo, muita gente que eu não conhecia, inclusive, me mandou mensagem, ficaram felizes com os temas, né? Algumas pessoas falando que gostavam de mim, mandavam prints de WhatsApp, passaram comigo no hospital, então realmente isso é muito feliz, eu fico muito feliz por conta disso, e vocês deixaram a minha quarentena mais leve aí nesses últimos dias, tá? Mas eu não queria tirar o mérito da IF, porque a IF que me procurou, e a IF que me procurou com esses 3 temas, que eu achei temas muito interessantes, né, e por isso que eu estou muito ansioso por essa live. Não vou conseguir ficar vendo toda hora vocês, porque elas me mandaram justamente essas perguntas, né, dos formulários aí que vocês fizeram e mandaram. Inclusive, são perguntas muito interessantes, né, que eu gostei demais, então eu acho que vai ser muito difícil não falar de filosofia, de política, mas política eu vou falar mais para o final, para ninguém estabilizar no meio da live. E de saúde mental, obviamente, né, que é o que ensejou esse nosso encontro. Eu queria só reforçar o que as meninas já falaram, né, o meu objetivo, na verdade, é falar sobre saúde mental, mais sobre saúde mental do que sobre transtorno mental, propriamente dito, né. É claro que em alguns momentos a gente vai se esbarrar, né, em alguns desses transtornos, vai ser bem inevitável falar sobre alguns deles. Mas eu queria trazer uma discussão mais ampla para vocês, né? E outra coisa importante, assim, eu não fiz slide, tá? Justamente para vocês entenderem que o bate-papo é mais produtivo do que um monólogo, tá? Não adianta eu ficar aqui unilateralmente trazendo para vocês informações, acho que não é muita ideia, tá? Então, como as meninas disseram, na medida do possível, eu queria ouvir os relatos de vocês, tá? De repente, pode ser até pelo chat, se as meninas ficarem de olho aí no chat, pode interromper aí o que eu vou falar, tá bom? Bom, meninas, na verdade, para começar a falar sobre a quarentena é um grande paradoxo, assim, inclusive na nossa saúde mental, inclusive no meu consultório, né? Eu atendo aqui em São Paulo e eu estou vendo que alguns pacientes, a minoria deles, tinha uma rotina tão aversiva, um dia a dia tão caótico, assim, que eles acabaram melhorando. Ficar em casa acabou sendo um alívio para eles. Mas, obviamente, a maioria piorou, né? Por uma série de alterações da rotina, que é uma rotina ansiogênica, né? Que várias coisas pioram a nossa ansiedade basal, né? E é muito difícil a gente criar recurso psicológico, recurso comportamental dentro de casa, né? Então, partindo do pressuposto que todo mundo foi impactado psicologicamente,
e que isso não necessariamente é doença, eu acho que a gente pode começar essa live, certo? Então, eu queria começar, eu vou tentar dividir mais ou menos, é claro que os temas estão muito imbricados, mas eu vou tentar dividir um pouco esses 3 temas. O primeiro deles, quando me mandaram, ó, angústia por produtividade. Pessoal, eu olhei esse tema e falei, cara, eu não acredito que os meninos estão pensando em produtividade na quarentena. Aí eu até comecei a me perguntar, o que que é produtividade? O que que é produtividade na quarentena? Qual a definição de ser produtivo na quarentena? E assim, quais são os limites entre ser produtivo e não ser produtivo? Pior, na quarentena. Então, essa discussão criou uma certa revolta assim, dentro de mim, porque não faz muito sentido a gente se culpar por algo que a gente não consegue nem definir. Mas eu vou explicar melhor de onde tirei toda essa minha revolta. Eu gosto muito do Bauman. Eu não sei quem já ouviu falar no Bauman. O Bauman é um sociólogo e um filósofo contemporâneo, né? E ele é bem recente, ele faleceu em 2017 agora. Ele era um crítico dessa nossa pós-modernidade. Ele chamava essa nossa época como uma época pós-moderna, né? Ele foi quem comentava da liquidez de tudo, né? Tem livros de amor líquido, medo líquido e tudo mais. Mas o que é interessante das obras do Bauman é que ele criticava a forma com que as pessoas se culpam, como as pessoas se cobram, e ele tentou interpretar ou tentava discorrer sobre o porquê disso tudo acontecer no cenário atual. É muito interessante a obra dele, eu convido vocês, inclusive, a procurarem pelo livro chamado A Arte da Vida, tá? Não agora na quarentena, porque é um livro meio denso, é bom para ler depois. Mas ele fala justamente isso, assim, ele fala que muitos de nós, a gente quer produzir, né? A gente quer seguir o nosso caminho, muitos não sabem nem o caminho que estão seguindo, né? Ele dá um exemplo muito interessante, inclusive, falando sobre o metrô das grandes cidades, né? Tá todo mundo correndo para lá e para cá, e assim, sai do emprego e enfim, tá todo mundo correndo no corredor e assim, não sabe nem para onde tá correndo, né? Você para a pessoa e fala, você vai chegar em casa e vai fazer o quê? Ah, eu vou ver Netflix. Tá, então por que você está correndo? Né? Mas isso tem a ver, o Baum mesmo fala sobre esse dinamismo, né? Esse dinamismo da nossa sociedade pós-moderna acaba favorecendo esse cenário de autocobrança. E esse mesmo dinamismo, ele não proporciona um tempo para autorreflexão. Onde eu quero chegar? Quero chegar aqui na quarentena, que a quarentena bugou tudo isso, né? Porque ela freou uma rotina que a gente vinha funcionando bem. Mas eu andei pensando, eu acho que é na própria quarentena que está a resposta, ou é a própria quarentena que pode ajudar a gente a sair dessa. Ou pelo menos ela consegue mostrar um caminho interessante para a gente autorrefletir, de fato, assim, e consequentemente para que a gente redimensione, os nossos objetivos, os nossos caminhos, pensando aí num curto, médio prazo. Sem filosofar muito, pessoal, já estou terminando essa parte que eu queria falar do Bauman, que eu acho bem interessante, mas o Bauman, a gente caminha, teoricamente, a gente faz toda essa rotina, os nossos planos, em busca de uma felicidade, ou do que a gente acredita ser felicidade. E Bauman também fala disso, ele fala que a felicidade não é um estado, a felicidade é um processo. Como se a gente encontrasse várias felicidades ao longo do caminho. Mas para isso, a gente precisa se conhecer. A gente precisa entender qual que é o caminho, a gente precisa se identificar, né, com o nosso caminho, se identificar com o que faz sentido e ressignificar tudo que a gente está fazendo e que não tem sentido para a gente. Justamente que é um processo, né, como ele fala. Tem uma parte muito interessante desse livro dele, que ele fala que a gente precisa se reinventar para que a gente não se torne obsoleto, né? Nessa nossa sociedade de compra, venda, de consumidores e pessoas que compram, e o comprar é o existir, né? Ele fala, tem uma frase muito interessante que eu até anotei aqui para vocês. Ele fala assim, ó: na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. E ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria. Pessoal, tem falhas nesse processo, de todo mundo. Essa é a notícia que eu tenho para vocês.
Esse processo de autoconhecimento, essa caminhada, ela é falha. E é aí que surgem os sintomas ansiosos que a gente vai discutir já já. Enfim, vou parar com filosofia antes que vocês desistam da live. Eu vou ser mais científico porque, inclusive, acaba doendo menos pra gente, tá? Eu precisava só dividir com vocês por que esse tema me inquietou tanto e porque talvez não seja a melhor hora, né, pra gente falar em produtividade. Mas para não decepcioná-los, eu vou ler algumas perguntas e citar alguns pontos interessantes do ponto de vista neurocientífico que podem ajudar vocês. Então, deixa eu abrir aqui a parte das perguntas. Me perguntaram assim, ó, como posso melhorar minha concentração e produtividade e, de fato, fazer algo dos meus dias? A faculdade, nesses tempos, está exigindo uma maturidade e aplicação que eu simplesmente não estou conseguindo desenvolver. Pessoal, quem é a faculdade na fila do pão? Quem é a faculdade na fila do Covid? Cara, eles não estão sabendo cobrar, porque ninguém está sabendo nada. É uma situação nova. O EAD não está favorecendo essa cobrança. E tá aí mais um motivo para a gente não se cobrar, porque quem cobra não está sabendo cobrar. Então, vocês estão entendendo assim, a falta dessa percepção assim, que proporciona para a gente? Desculpa se tem algum professor aqui que discorda, mas, enfim, é o meu ponto de vista e eu acho que faz muito sentido pensar assim, tá? Não respondi integralmente a pergunta porque eu vou ler as outras e a gente tenta fazer alguma coisa meio junto, assim, e se tiver alguma outra coisa no fórum, a gente pode ir dando uma olhada também. Como evitar o sentimento de comparação em relação aos colegas no cenário atual, onde alguns conseguem, por exemplo, ser mais produtivos e ter uma rotina de estudos. Como manter a produtividade, minimizando a ansiedade e respeitando as nossas limitações. Alguma dica para continuar mantendo o rendimento dos estudos? O que fazer quando as metas de estudo não são cumpridas devido a todos os problemas enfrentados agora? Essa eu achei demais, né? Quem fez essa meta? Você? Fazendo meta na quarentena, a gente precisa conversar, eu acho. Mas enfim, daqui a pouco a gente conversa. Como ajudar e controlar a ansiedade em tempos de EAD e nas vésperas de, teoricamente, começar o internato? Doutor, o que fazer quando já estou praticando atividades físicas e trabalhando o dia todo, me alimentando bem e ainda me sinto extremamente improdutiva, como se o dia não tivesse rendido nada? Pessoal, tá difícil, né? Tá difícil pegar no ritmo, tá difícil manter a disciplina. Parece que a gente está num período meio café com leite, né? Assim, meio férias, meio trabalhando, e não temos marcos claros, né? Assim, a hora de acordar, hora de dirigir, hora de pegar metrô, hora de chegar no trabalho, hora de almoçar, a famosa rotina, né? Então a gente precisa, nesse contexto estranho, nessa rotina nova que está surgindo, a gente precisa lembrar o tempo inteiro o nosso cérebro de que não é férias. A gente precisa lembrar no cérebro que a gente não está de folga. E aí algumas dicas interessantes surgem. Eu estava vendo um vídeo e lendo alguns artigos sobre isso, lendo um vídeo sobre um neurocientista, inclusive, e que falava sobre as roupas, né? Tenho certeza que vocês já viram alguma coisa, tipo, tem gente que está trabalhando de pijama, não, se eu mudar a roupa isso melhora, né? Isso tem sido discutido atualmente. E é muito interessante porque é intuitivo pensar, né? Se a gente está todo largado, sei lá, trabalhando de chinelo, bermuda, vendo aula de chinelo, de bermuda, a gente está meio que dando um recado, sabe? Indireto para o nosso cérebro, assim. Tipo, café com leite, talvez seja férias. Então, é muito engraçado porque tem alguns estudos científicos recentes, mas não sobre esse período específico da quarentena, mas eles mostram que, sim, que tem evidência científica que aponta que o jeito que a gente se veste tem uma interferência na nossa cognição, quer dizer, no nosso raciocínio, na nossa inteligência e até mesmo no humor. Teve um grupo interessante, um desses artigos, um grupo de 2015, ele concluiu que o raciocínio abstrato, quer dizer, a capacidade de a pessoa realmente abstrair, enfim, fazer um raciocínio simbólico, e de manipular e de produzir informações, por exemplo, nas pessoas com roupa de trabalho, as pessoas que utilizavam, por exemplo, roupas sociais ou roupas condizentes com o ambiente de trabalho, era melhor. Essas pessoas tiveram uma produtividade maior. Outro grupo de pesquisadores em 2013 viu que a forma que a gente se vê muda de acordo com a roupa que a gente se veste. As pessoas que vestem roupa de trabalho,
em casa tem uma autopercepção de produtividade maior. Isso eu achei muito interessante, né? E outra coisa interessante também, falar que a roupa casual então não adianta para nada. Não adianta. Inclusive, tem até o Casual Friday, né? Que algumas empresas adotam, aqui em São Paulo, inclusive, que a roupa casual, ela tem o objetivo, assim, de diminuir barreiras, e ela favoreceu, cientificamente falando, um contato social maior e uma maior criatividade, inclusive, né? Mas eu acho que nessa hora da quarentena, criatividade, contato social, tá difícil, né? A gente está até adaptando essa realidade. Então, de repente, pensar na nossa roupa pode ser uma alternativa interessante, tá? Eu vi que alguns de vocês, e daqui a pouco eu paro para a gente ver o chat, que eu estou vendo que está aumentando aqui. Eu pensei aqui começar com vocês também um pouco sobre concentração, né? Que foi uma coisa que vocês questionaram bastante, né? Como eu melhoro a minha concentração? E para isso eu acho interessante a gente discutir, né? O que é concentração? Né? O que é atenção? Eu queria, se a gente estivesse numa sala de aula, e eu sinto muita falta disso, perguntar para vocês e ouvir o que vocês têm para dizer, o que é isso, o que é atenção para vocês. Mas, enfim, vou falar um pouquinho mais, porque esse molde acho que não favorece tanto esse ping-pong, né? Atenção é uma capacidade que a gente tem de colocar o foco e manter o foco da nossa consciência, em determinado evento, em determinado assunto. E a concentração é o que a psicopatologia, né, que a gente estuda, que meus residentes que estão vendo aí a live sabem que eu puxo bem pesado, assim, né, para esses lados, porque tem que saber isso, muito importante. É o que a psicopatologia chama de atenção voluntária, essa concentração. Quer dizer, a gente quer se concentrar em algum capítulo de livro, por exemplo, ou em algum parágrafo específico. E aí é interessante a gente falar de distração, que, por incrível que pareça, a distração ela é uma forma de atenção. Ela é uma atenção meio que espontânea. Automaticamente a gente está lá estudando, e aí alguém grita, e aí alguém bate panela, e aí você olha e fala, não, o que aconteceu? Né? Você ouve um barulho e tal. Isso é atenção espontânea. Enfim, qual que é a questão? A questão é que quando a gente vai estudar, essas duas atenções elas ficam meio que competindo entre si, sabe? Então a gente tem algumas dicas básicas, porque a gente sabe que estudar cansa, que estudar gasta energia e que a oscilação de uma atenção para outra, enfim, também tem um limite fisiológico, sabe? Assim, tem um limite, a gente não consegue ir além daquilo, só que a gente precisa perceber qual que é esse nosso limite. Tem algumas dicas que a gente sugere para a gente ter esse aumento de atenção, ou pelo menos para reduzir a distração, né, em alguns momentos. O que dá para fazer, pessoal? Olha isso. Várias coisas, né? Assim, a primeira dica é reduzir estímulo externo, né? Então você está lá estudando naquela aula super interessante de bioquímica e seu cachorro está ali do lado e seu WhatsApp está tocando, inclusive está no computador, está com o WhatsApp web ligado, então você está recebendo a mensagem. Quer dizer, todos esses fatores vão competir pela sua atenção. E esses ruídos fazem muito mal. A gente precisa reduzir esses ruídos de alguma forma. Henrique, não consigo ficar sem WhatsApp. Henrique, não, mas aí, peraí. Aí é questão de objetivo, né? A gente tem que traçar os nossos e você tem que entender que reduzindo esses ruídos, a funcionalidade tende a melhorar, tá? Uma outra coisa importante que a ciência tem um respaldo legal é descobrir o nosso tempo. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um tempo que é meio fisiológico, assim, que partindo daquilo a gente já não começa a render tanto. Então, exatamente, a gente precisa colocar limites de tempo porque a gente precisa descobrir esse nosso tempo, porque isso é muito individual, né? Tem gente que consegue, sei lá, focar a atenção por 5 minutos, né, por 10 minutos, em média aí dá 15 a 30 minutos, tá? Mas vamos supor que seu tempo... Henrique, entendi, 15 minutos, legal, mas meu tempo é de 20 segundos. Olha, se seu tempo é de 20 segundos, eu tenho uma notícia para você. Talvez a gente precise conversar, tá? Num outro cenário, que não é muito comum, tá? Mas vamos supor que você descubra que o seu tempo de atenção, o seu tempo ótimo aí de atenção, seria de 10 minutos. Se você se propõe a estudar 20, a partir do 10º minuto,
cara, o rendimento vai cair muito, tá? Então, quer dizer, se você percebeu que são 10 minutos que fazem bem para você e que você consegue focar essa atenção, ter intervalos, por exemplo, de 2 minutos, 5 minutos fazendo outras coisas, pode ser muito bom, tá? E vai aumentar seu rendimento, certo? Resumindo, conhecer o nosso tempo e determinar esses intervalos, tá? Colocando, né, de repente, algumas coisas que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Outra coisa interessante é alternar os horários das atividades. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm uma prova de patologia, uma apresentação de PowerPoint para fazer na cardio, e você tem seus e-mails da liga para responder, ou certificado da liga para fazer depois dessa live, por exemplo. Cada uma dessas funções, pessoal, elas vão exigir habilidades nossas diferentes, capacidades cognitivas nossas de formas diferentes. Uma delas vai exigir mais atenção, a outra mexe mais com a capacidade de planejamento, por exemplo, a outra tem a ver mais com velocidade de processamento. Todos esses são coisas que a gente avalia, por exemplo, em testes psicológicos, mas que a gente sabe que as atividades elas mudam o perfil, né, dessas funções. Então, faz sentido a gente pensar que se a gente alternar essas atividades, seria bom? Se a gente exigir do nosso cérebro partes diferentes dele, pode ser que a gente consiga um resultado melhor dele, né? Isso faz sentido. Mas não estou falando assim, Henrique, 10 minutos, vou fazer 10 minutos estudando para a prova, 10 minutos seguintes eu pego a apresentação de cardio. Não, não é isso, né? Porque senão fica uma coisa meio sem foco mesmo e sem começo, meio e fim, né? A ideia é você fazer um período mais longo, depois passa para um outro, enfim. Revezar essas habilidades, revezar essas funções, alternando esses horários, pode ser muito bom, tá? Pode ser muito bom. Outra coisa muito interessante e vocês podem dar risada um pouco, tá? Eu concordo que é difícil, que tentar encontrar, por exemplo, um prazer, uma motivação para aquela atividade. Pô, Henrique, mas eu quero ser cirurgião, né? Tô na aula de psiquiatria, odeio, tal. Cara, eu sei. Mas, de repente, se você focar que o seu objetivo é virar médico e se formar, e que a psiquiatria é obrigatória para todo mundo, talvez as coisas fiquem um pouco mais fáceis, né? De repente, você aplicar, por exemplo, algum transtorno que você está vendo em alguém que você acha que tem, sei lá, coisas nesse sentido, assim, sabe? Mais um exercício de pensamento mesmo, né? Encontrar uma motivação para uma atividade. Isso a gente chama de recompensa interna na psicologia, né? E é claro que pode ser difícil, vocês sabem, como eu já falei, mas quanto mais você gosta de alguma coisa, mais concentração você consegue. E menos vai doer também, né? A gente sabe, por exemplo, que alguns pacientes, e agora eu estou indo para transtorno, tá? Alguns pacientes, por exemplo, com TDAH, eles têm uma dificuldade, às vezes, para estudar uma matéria que eles gostam menos, e na matéria que ele gosta mais, vai melhor, né? Então, quer dizer, tem a ver. A gente consegue focar melhor a atenção e ser mais produtivo em coisas que a gente vê sentido, ou coisas que, enfim, recompensam a gente, né, dessa forma. Outra coisa interessante é colocar essas recompensas externas, né? Então, por exemplo, funciona menos, mas funciona. Por exemplo, eu estudei os 10 minutos e agora eu tenho um intervalo aí que eu coloquei de 2, 3 minutos, eu vou ver um vídeo no YouTube, por exemplo. Ok, legal. Tem gente que sai comendo, né? Eu vou comer chocolate, vou abrir um pote de Nutella e tal. Então, você tem que tomar cuidado com as recompensas externas que você vai colocar, mas são coisas que podem funcionar, né? De repente, você estender, né? Cada 3 paradas eu como alguma coisa, dou uma beliscada no chocolate, ou uma fruta, né? Pra ser mais fitness, assim. E por que eu tô falando disso? Porque descanso e alimentação também tem muito sentido, tá? Se a gente quer aumentar nossa concentração, a capacidade de memorizar as coisas, se a gente está cansado com sono, se a gente está com fome, não vai rolar, tá? A gente vai se concentrar menos, invariavelmente. E aí, quando a gente discutir de sono depois, eu explico para vocês um pouco mais de detalhe por que isso acontece, tá? Tem uma pergunta aqui, tenho déficit de atenção e o EAD está sendo insuportável para mim. Me sinto culpada por não conseguir prestar atenção em nenhuma aula praticamente. Além disso, vejo os meus amigos estudando bastante e não consigo manter o bom ritmo
antes da quarentena. Como melhorar isso? Então, pessoal, se a gente tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente já está falando de uma alteração patológica do comportamento e que, por exemplo, estou pressupondo que a pessoa está fazendo um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico adequado, né? Se a quarentena mudou nossa rotina, talvez a gente precise fazer um reajuste de dose. Talvez a gente precise espaçar de uma forma diferente as medicações, talvez a gente precise tirar, substituir a medicação, né? Talvez um tipo de terapia específica vá te beneficiar. Então, assim, não quero falar de remédio aqui, não é a proposta, mas quando o transtorno está envolvido, isso não tem como a gente dar essas dicas por aqui, porque é muito importante que vocês procurem um profissional da saúde mental, tá? Um psiquiatra, um psicólogo. Acredito que a ajuda vai ser bem interessante. Certo, meninas? Vamos pausar um pouco para ver como é que está esse chat aqui. Vamos, já chegou alguns comentários aqui. Pode fazer os Tá comentários. falando sobre EAD para crianças, que tem criança recebendo atividades de criança do ensino fundamental, ensino médio, então colocar uma cobrança para crianças e agora tipo, tem muitos alunos que estão com irmãos em casas, tem mães, pais com essas crianças e como explicar isso para elas, né? Tipo, faz a atividade, não faz, a criança não entende direito como que está o momento, né? Sim, sim, exatamente. É claro que a percepção nossa com criança ela é totalmente diferente, né? Não é à toa que a gente tem até uma subespecialidade da psiquiatria para lidar com isso. A gente tem psicólogos específicos, psicopedagogos específicos para o tema. E eu acho que tem tudo a ver com a rotina e tem tudo a ver mostrar para a criança, inclusive todas essas técnicas que eu mostrei para vocês para concentração, tem como adaptar isso para a criança, né? Porque a criança tem muito mais recompensador interno e externo que você conhece como pai, né? Então você consegue adequar essa rotina, claro, não vai ser fácil. Inclusive, eu tenho até um artigo sobre burnout que eu sou um pouco crítico, assim, de a gente achar que o burnout é só restrito ao ambiente de trabalho. Porque eu acho que pai e mãe, por exemplo, principalmente em quarentena, pessoal, a galera vai para burnout, né? O pessoal vai acabar desenvolvendo sintomas porque virou sua profissão ali, né? Você ficar com aquela criança, você mudou sua rotina, né? Então, enfim, eu acho que envolvendo crianças, o papo tem que ser outro, mas dá para a gente pegar algumas dessas coisas que a gente discutiu aqui, tá bom? Chegou um outro comentário aqui também, deixa eu achar, da Pietra, falando sobre o problema da quarentena, no caso dela, é que não ter vontade nem de levantar, porque antes você tinha essa rotina, né, você tinha um horário para chegar na faculdade, tinha um horário para chegar no trabalho, para pegar metrô, pegar ônibus, e agora você clica em um link e você já tem tudo isso. Então, fica com essa dificuldade de iniciar o dia mesmo. Exatamente. Acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso quando a gente falar de ansiedade, de rotina, que é o próximo tópico. Mas se é a Pietra da faculdade, que já deu um plantão comigo 24 horas, inclusive, fica tranquila, viu, Pietra? Não é só você que está tendo esse tipo de dificuldade, tá? É claro que, assim, manter nesse tipo de dificuldade pode ser um problema, né? Mas é justamente o propósito dessa live, né? Para a gente começar a entender, ver o que dá para alterar no nosso comportamento e ver, por exemplo, o que está excedendo disso para procurar ajuda, certo? É ela mesma, ó, é ela mesma. Tá certo, Pedro, um beijo. Aqui no chat acho que foi isso, mas se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, só abrir o áudio ou mandar no chat também e a gente vai levando. Tá certo. Vamos continuar, então, com a nossa discussão. Eu vou começar a ler as perguntas sobre ansiedade, que tem algumas perguntas interessantes aqui também. Ó, eu recebi essa pergunta. Como saber se eu realmente preciso de ajuda psiquiátrica ou se é apenas uma resposta normal ao momento desesperado em que vivemos? Além disso, onde pedir ajuda? Não me sinto confortável em começar qualquer tipo de tratamento via internet. Interessante essa pergunta. Mas as outras são assim, ó, como lidar com esse medo que a pandemia gera? Qual a melhor maneira de evitar uma crise em época de isolamento? Queria saber sobre alterações no sono e possíveis soluções, como diminuir a ansiedade, conflitos dentro de casa. Também queria saber sobre a saúde mental dos pacientes que estão internados e da ansiedade em torno do medo da infecção.
Tem uma outra que pergunta também como abordar alguém que está em crise de ansiedade. Vamos lá. Vamos por partes. Eu queria, bom, já que as meninas da IF estão com o microfone ligado, eu queria que uma delas falasse o que é ansiedade para vocês. Qual a sua definição de ansiedade? Pode ser qualquer uma das duas. Mariana, por exemplo, Milena. Não sei, pra mim é tipo, você fica sofrendo com uma coisa que, tipo, não aconteceu ainda, mas você pensa em mil e uma possibilidade, tipo, e se isso não der certo, e se isso acontecer de tal jeito, e você acaba, tipo, sofrendo sem nem ter certeza de que aquilo vai acontecer, ou de como vai acontecer, e no final, tipo, pode sair tudo muito bem. Você antecipa muito. Exatamente. Agora me conta uma coisa. Ansiedade é doença? Pode ser. Pode ser, gostei dessa informação. Milena, queria complementar com alguma coisa? Não, eu queria falar sobre ter ansiedade também, acho que essa questão de antecipar, assim, pelo menos para mim, tem uma resposta muito física, assim. Se eu fico muito ansiosa, eu tenho uma crise de ansiedade, depois eu me sinto cansada, como se eu tivesse, tipo, feito muito exercício físico, assim, de ter me sentido ansiosa. Exatamente, e exatamente acho que são coisas muito importantes da gente discutir agora, né? Primeiro definir, mais ou menos isso que a Mariana disse, mas colocar em palavras um pouquinho mais técnicas, assim. A ansiedade, sem chegar em doença ainda, mas ela é um estado de humor que é desconfortável, né? É um estado de humor que, como ela disse, tem uma preocupação, né? Tem uma apreensão, assim, com o futuro, né? E tem essa inquietação interna, desagradável, né? Que às vezes pode ter até manifestação corporal, né? Manifestação somática que a gente fala, como por exemplo, aumento de frequência cardíaca, palpitação, a sensação, né, que o coração está de fato mais acelerado, dispneia, que para quem não é médico e está assistindo seria falta de ar, né? Ou mesmo desconfortos respiratórios. Tem um paciente meu do consultório que ele está saindo de uma crise de pânico, mas ele fala que ele ainda tem uma sensação que a respiração dele é curta. Sabe, como se ele não conseguisse ter o ciclo completo da inspiração e da expiração. Acho isso muito interessante, né? É um sintoma residual de ansiedade. Mas também pode ter tensão muscular, né? Como a Milena disse, parestesias que, para quem não sabe, são formigamentos, sensação de anestesia em alguma parte do corpo, tremores, né, suar frio, né, são alterações corporais da ansiedade. Mas a gente tem também alterações psíquicas, né, que seria dessa esfera da inquietação interna, dessa apreensão, né, que é um desconforto mental em relação a uma expectativa, né. E isso é muito ruim, pessoal, porque isso pode dar uma irritabilidade, isso pode alterar nossa concentração. A gente sabe quando a gente está preocupado com alguma coisa e a gente está esperando muito, sei lá, uma prova, que a gente pegou o exame, no dia seguinte vai ser a prova de manhã, a gente sabe que aquela noite pode não ser a melhor noite do mundo. Primeiro que você vai querer estudar e vai dar ruim, né? Você estudar à noite, pré-prova, e depois porque você está preocupado com a prova, né? Então, isso é um sintoma ansioso, não é uma reação ansiosa normal, tá? Que não configura transtorno. E é justamente por essa oscilação em intensidade e em frequência também, tá? Que pode ser normal, se algo é bem pequeno, algo que a intensidade é muito leve e que não passa a ser um impacto funcional para você, mas pode ser uma doença, né? Que na psiquiatria a gente chama de transtorno mental. Né, se a gente está tendo prejuízo da sua rotina, se a gente está tendo prejuízo da esfera pessoal, né, das relações interpessoais. Enfim, estratificar isso, pessoal, é difícil. Às vezes é difícil até para a gente no consultório, tá? Então fica a mensagem para vocês, ó. Se esses sintomas estiverem impactando sua funcionalidade de uma forma constante, e mesmo que você esteja utilizando todos os recursos terapêuticos, que a gente vai falar aqui, né, que tem a ver com alimentação, atividade física, sono, rotina, etc., talvez valha a pena uma avaliação psiquiátrica ou psicológica, tá? Mas eu acho que, nesse momento, é muito interessante a gente falar sobre uma coisa que a gente chama de transtorno de adaptação na psiquiatria. Vocês já ouviram falar, meninas? Não? Transtorno de adaptação é bem o que o nome diz mesmo, né? Tem a ver com uma dificuldade de se adaptar. Normalmente ocorre quando a gente tem uma situação estressora, né? Tipo mudanças
importantes de vida, né? Mudança de cidade, mudança de emprego, luto, né? Essas situações acabam exigindo um esforço de adaptação que a gente pode não ter, né? Que é o caso da quarentena. Normalmente, pode acontecer sintoma depressivo. Esses pacientes acabam tendo sintomas depressivos, tristeza, desânimo, mas que podem competir também com sintomas ansiosos, com essa preocupação, com essa tensão. Não é mais ou menos isso que a gente está sentindo nesse momento? É mais ou menos isso. E aí a gente fica preocupado, né? Porque, a gente acha que não vai dar conta, a gente fica triste, a gente tenta respirar, tem sensação de que não tá dando conta, tá indo mal, não tá improdutivo. E aí vem a angústia por produtividade que vocês me perguntaram, que não vai dar para seguir em frente, essas coisas. Mas, pessoal, isso pode ser uma reação normal, e na maior parte das vezes é uma reação normal, e esperada frente a essa situação toda. Se você tem algum amigo que está de boa com tudo isso, pessoal, ele está errado, ele não está entendendo o que está acontecendo, tá? Não é você que está errado, é ele. No entanto, isso pode evoluir, né? Assim, isso pode, enfim, evoluir para um transtorno depressivo de fato, evoluir para um transtorno ansioso de fato. E aí esses transtornos, a gente começa a brigar em casa, começa a ir mal na prova, e aí sim a gente ganha o nome de transtorno porque a gente tem, por definição, uma alteração de funcionalidade, tá? Qual que é a importância disso? A importância é porque se a gente sabe que existe, igual vocês agora estão sabendo que existe, vocês vão reconhecer. E reconhecendo, vocês vão tentar entender aqui comigo se vai precisar de ajuda ou não, se vai precisar procurar ajuda ou não. Uma das perguntas perguntou, onde que eu procuro ajuda e tal, quando que eu procuro ajuda? É isso, assim. Se a gente tem alteração funcional, se o seu dia a dia está repetidamente complicado, com várias esferas da sua vida prejudicada, e vale a pena procurar ajuda, né? É claro que nesse momento é telemedicina, é a psicologia, enfim, por Skype e tudo mais, que é o que a gente tem de recurso, né? Excepcionalmente, eu acabo até atendendo presencial no consultório, em alguma situação ou outra, mas a regra é essa agora, né? Eu entendo que possa ter alguma dificuldade, eu entendo que não é a mesma coisa. Pessoal, para mim também não é a mesma coisa. Olha que eu sou psiquiatra, teoricamente, né? Uma especialidade que, não precisa fazer aquele exame físico, né? Mas é muito difícil. Se eu tô com um paciente na minha frente, é uma coisa. E se eu tô no Skype, é outra. Se é um paciente que eu já conheço, menos mal. Se é paciente novo, fica difícil. Fica difícil para os dois lados. Mas eu acho que faz parte dessa rotina que a gente precisa se adaptar. Nesse momento. Vai acabar. Mas é um momento que a gente precisa ter essa adaptação. Porque se a gente não faz esse diagnóstico ou retarda, enfim, a sua rotina vai continuar ruim, você vai continuar sofrendo de uma forma desnecessária e, enfim, vai ficar sem assistência, né? Então, eu acho que, além disso, né, o que eu falei, eu esqueci de falar outra coisa importante, pessoal. Outra coisa, assim, além dessa questão de alteração de funcionalidade, acho que um parâmetro bom para a gente ver se a gente está a mais ou não é olhar para quem está do nosso lado. É ligar para os nossos amigos e tentar sentir como é que eles estão sofrendo, se o sofrimento é mais ou menos parecido, entende? Se vocês têm sentimentos que são equivalentes e se isso está oscilando de uma forma parecida. Se você acha que você está exagerando, que você está para mais, talvez valha a pena uma avaliação, né? E não fica com medo de ir no psiquiatra e no psicólogo, não tem essa, sabe? Eu acho que essa questão de preconceito já ficou lá atrás, é claro que ainda existe, mas a gente precisa lutar contra isso, né? Porque não faz sentido a gente sofrer sem precisar sofrer. Agora, isso acaba dando muita... Desculpa, quem que falou? Gente, perdão. Pode continuar. Ficou aberto aqui o áudio. Sem problema. Desativaram o meu áudio aqui, acho que foi um bullying que a Mariana fez comigo. Então eu acho assim, é legal a gente ter essa régua assim, de quem está do nosso lado, para a gente ver, né, se a gente está para mais, se a gente está para menos. E, pessoal, eu não tenho problema nenhum, no consultório os psiquiatras também não têm, de virar e falar que não existe transtorno mental, tá?
Tem muita gente que tem medo de ir no consultório e falar, ah, vai que eu vou lá e ele me dá um remédio. Não, pessoal, não. Se não tiver doença, a gente não vai dar remédio, tá? E outra, se precisar de remédio, tudo bem também, porque é uma alternativa para melhorar a sua qualidade de vida, tá? A gente pode fazer outra live depois sobre as medicações psiquiátricas e desconstruir alguns tabus também que vocês têm em relação a elas, tá? Mas eu acho que chega de entraves, né? Eu acho que esse período de quarentena não é um período para a gente ficar tentando colocar mais dificuldades, né? Assim, é um período para a gente tentar superar algumas delas ou tentar colocar algumas delas na nossa rotina. Entendo que isso pode ser difícil, na maioria das vezes é, mas se a gente insistir, isso acaba indo, e se não for, a gente ajuda depois com um profissional de saúde mental, certo? É inevitável também falar sobre resiliência quando a gente fala de ansiedade, tá? Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é o significado de resiliência, mas resiliência, na verdade, é uma capacidade que você tem de dar a volta por cima, de superar, né, de retomar uma rotina habitual, né, um estado original aí de funcionamento após algum estresse, após alguma situação que tenha te mobilizado de alguma forma, tá? Essa é uma das definições de resiliência. E a resiliência é uma habilidade que pode ser desenvolvida, tá? E é uma habilidade que na quarentena a gente precisa mais do que nunca, porque a gente está sob muito estresse, pessoal. A gente está muito preocupado, né? Eu fiz um vídeo para o diretório acadêmico falando exatamente sobre isso, sobre essas nossas preocupações, esses nossos medos da quarentena, né? Por que a gente é ansioso? Porque se a gente for traduzir a ansiedade numa palavra, a palavra seria medo. E a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de familiares adoecerem, a gente tem medo, enfim, desse contato com a família, a gente tem medo de perder trabalho porque a gente está em home office, e estão cortando o salário, estão cortando emprego. A gente tem medo de várias coisas, sem falar de política também. Mas a gente tem os nossos medos, né? E como é que a gente vai criar recursos para melhorar essa resiliência, ou pelo menos para criar algum tipo de resiliência mais específica, né, para esse período de quarentena? A gente tem algumas dicas que eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram, pelo menos a maioria de vocês já ouviu, que são técnicas, por exemplo, de relaxamento, técnicas de meditação. Mindfulness é uma das técnicas que o pessoal gosta bastante, que a gente tem evidência científica, inclusive, que mindfulness dilui esse estresse e que melhora essa resiliência, né? A resiliência também, a gente consegue melhorar isso aí, se a gente começar a observar qual a forma que a gente se recupera, né, desses traumas, enfim, desses estressores. Pensa que se acontece uma coisa ruim, a gente tende a ficar martelando na cabeça aquela coisa ruim sempre, né? Mas se a gente sentar, der uma respirada, fazer umas pausas, mesmo no trabalho, né, uma situação ruim, estressante no trabalho, nessa aula chata que você está vendo no EAD, entendeu? Para um pouco, vai lá beber uma água, vai ao banheiro. Essas pausas criam resiliência, vocês sabem, dão uma recarregada, ainda que breve, mas dão uma recarregada, né, nessa nossa energia. E a gente tem algumas outras pausas, que tem um autor muito interessante que ele fala de pausas externas. Um autor lá de Harvard, inclusive, ele fala que a gente precisa aliviar o nosso cérebro. Se a gente está preocupado, se a gente está ansioso, né, a gente está hiperestimulando o nosso cérebro, né, ainda mais quando a gente liga a televisão e vê tanta notícia ruim, né? A gente está colocando o nosso cérebro em estado de vigilância constante. E óbvio, se a gente está hiperestimulando o cérebro, a gente, enfim, está suscetível a ter mais brigas, por exemplo, né? Recentemente, em casa, eu desabafando aqui, a gente teve uma discussão política, assim, porque minha família pensa de uma forma diferente, algumas pessoas e tal. Enfim, mas por que a gente ficou discutindo daquele jeito? Conseguimos superar as eleições de 2018 super bem e o período da quarentena não, entendeu? Então, assim, por que essa discussão veio surgir agora? Né? Porque tá todo mundo assim, né? A ansiedade faz isso. Tem gente que fica, eu acho, fui jantar com um residente num plantão, e ele ficava atualizando, assim, os números de mortos do Covid. Eu tô rindo porque é tragicômico, assim. E ele super ansioso. Eu falei, cara, não dá para você ficar atualizando a contagem de mortos do Covid. Não dá.
Não dá, porque você está alimentando toda essa ansiedade que você está carregando pelo seu dia inteiro. Isso está atrapalhando até seus atendimentos aqui na residência. Né? Então, assim, às vezes eu preciso chamar a atenção, mas isso vale para a gente também. Pessoal, a gente precisa estimular o nosso cérebro em algumas horas do dia. Não dá para a gente ficar vendo noticiário o dia inteiro. Né? Tem um paciente meu que é idoso, de 70 anos, e super ansioso. E ele, assim, tá aposentado, os filhos já não estão podendo mais ir para casa dele, e ele fica vendo televisão o dia inteiro. Aí ele falou, então, doutor, eu fico na Globo, eu vejo o jornal da manhã, que é das 5 da manhã, eu vejo o jornal, enfim, vendo notícias o dia inteiro. Então, mas não dá para continuar assim, né? Não dá, doutor, mas eu tenho pouco canal. Cara, espera a cultura passar os desenhos da manhã e liga na cultura, entendeu? Não dá para você ficar vendo isso, né? Porque isso estimula de uma forma ruim. Aí depois tem que alterar a dose de remédio, coisa que daria para a gente fazer na nossa rotina, né? Uma alteração comportamental daria conta, né? Então, às vezes eu tenho que dar essas broncas, assim, e espero que isso sirva de lição para vocês também, né? Que a gente não pode ficar estimulando esse cérebro dessa forma. E outra coisa, eu acho que o que vai melhorar bastante essa nossa ansiedade, o que melhora, é ter uma perspectiva, né? É enxergar lá na frente e conseguir ver uma coisa boa. Ah, Henrique, mas eu não consigo aqui no Brasil. Tá, mas vamos falar de doença, vamos falar do Covid, né? Os países que foram atingidos inicialmente, a China, mesmo a Itália, a Espanha, os países números de mortos, maiores números de mortos, né, que a gente teve aí. Esses países estão saindo da quarentena devagarzinho agora, né? Tudo bem, uma flexibilização bem gradual, uma coisa, né? Cada hora libera uma coisa, ok, mas assim, olha um horizonte, né? Eles estão vendo um horizonte. A gente está caminhando para lá também, né? Mais lentamente ou mais rapidamente, a gente está caminhando para lá. Então, eu acho que assim, visualizar também um cenário positivo lá na frente dá um conforto para a gente, né? Eu acho que dá pra gente parar de novo, meninas, que eu tô falando demais, mais até do que eu gostaria, pra gente ver como é que tá esse chat. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Agora, Gente, posso fazer uma pergunta? Eu queria, na verdade, eu passei por isso recentemente e foi uma coisa que eu vi também de relatos de amigos no Facebook e acho que vale a pena aqui trazer para conversa. Um vizinho meu que estava dando festa, assim, tipo, agora, na quarentena, com bastante gente e tal. E aí fiquei com aquele sentimento de que eu tô sendo a otária que tá na quarentena, sabe? E que isso pode se prolongar por muito mais tempo e, enfim, fiquei com essa sensação ruim. E como é que a gente lida com isso e vê um lado positivo disso tudo, sabe? É difícil, né? Como é seu nome? Desculpa, eu não tô vendo aqui. Júlia. Júlia, agora apareceu aqui, Júlia. Eu entendo, Júlia, entendo e compartilho isso com você, porque teve, inclusive, uma dessas lives sertanejas famosas aí, nossa, meu prédio parecia a república, assim, né? Um prédio de família e, de repente, os apartamentos tinham 20 pessoas para ver o Jorge Mateus, entendeu? Então, eu entendo, mas aí a gente está falando de responsabilidade social, aí a gente está falando de caráter, de educação, de outras coisas que não são transtornos mentais, né? Que são coisas erradas na nossa sociedade. Essas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, como eu já disse, mas isso não pode implicar em você esse sentimento, enfim, de impotência, esse sentimento, apesar disso, né, num primeiro momento, gerar esse sentimento, eu acho que isso tem que ser trabalhado com você, né? Porque você, com os seus valores, com o seu entendimento, com o que você está tendo, por exemplo, de literatura em relação à doença, estão proporcionando, enfim, uma alteração de rotina, de isolamento. Ok, você está fazendo a sua parte. Assim como o mundo está fazendo a parte dele, né? A gente está vendo isso. A gente tem muitos mais exemplos positivos do que negativos. E sempre a gente vai ter esses exemplos negativos. A gente só precisa realmente tomar cuidado da forma que a gente interpreta isso, né? Para isso não ter um impacto, enfim, de modificar, por exemplo, o que a gente está fazendo, que é o certo. Henrique, um pouco nesse sentido ainda que de perspectiva e tal. Marcos, vamos fazer assim, Hoje ó. a gente... Todo mundo que for perguntar, acho que a gente pode instituir essa regra, meninas. Se apresentar, falar quem é, de onde é, né? Que sim. legal. A gente tem gente aqui de outros estados
caso do Brasil. Tô achando isso Vamos lá. demais. Eu sou o Marcos, sou do segundo ano da ABC. Então, a minha pergunta era nesse sentido de ter uma perspectiva que a gente ainda não tem ideia mais ou menos de como vai ser a vida nos próximos anos. Tipo, pode ser que muda tudo e não volta nada igual era antes. A adaptação que a gente está tendo agora está complicada justamente por não ter uma perspectiva do que a gente está se preparando, sabe? Para o que a gente está se preparando. Sim. E essa vontade de voltar à vida como era antes, se é bom a gente ter essa perspectiva, porque pode ser que não volte, ou se é ruim, porque pode ser que não volte, né, no caso. Então, Marcos, eu acho que, na verdade, agora é hora de a gente evitar estressores, né? Se, por exemplo, tem alguma coisa que você, enfim, gosta muito de fazer, sei lá, você gosta muito de abraçar as pessoas e você está morrendo de medos, depois da pandemia você vai poder continuar abraçando as pessoas ou não. Né? De repente as pessoas não queiram o seu abraço. Eu acho que vale a pena você tentar entender por que isso está te fazendo tão mal, por que isso é tão importante para você. E o foco, assim, desse tipo de entendimento, eu acho que ele passa pela terapia, né? E muitas vezes você vai conseguir entender o porquê que você está pensando dessa forma e o porquê desses receios num acompanhamento psicoterápico, tá? Que costuma ser o que ajuda bastante para esse tipo de pensamento, tá? Não tenho resposta para a sua pergunta, porque a gente também não sabe. Entendi, valeu. No chat aí, meninas. Ó, o Felipe é um residente meu lá de São Bernardo, ele está perguntando alguma coisa. Henrique, podemos esperar, como um lado positivo do pós-quarentena, uma maior valorização da psiquiatria, da saúde mental e quebrar alguns estigmas dos transtornos, ou é sonhar muito? Felipe, eu li um artigo ontem do Royal College of Psychiatrists, que é enfim, lá em Londres, é uma equipe bem grande, assim, de psiquiatras, e eles estão falando em um tsunami de transtornos mentais no pós-quarentena, tá? Então, sim, a prevalência, na minha opinião, tá? A gente não tem estudo sobre isso, inclusive é uma coisa prospectiva, né? Que a gente está estudando e está acompanhando esses dados, mas existe sim uma tendência de piora, e essa tendência é inclusive reiterada por órgãos de pesquisa, por órgãos representativos importantes da área da psiquiatria. Então, eu acho que, obviamente, né, assim, quando a gente vai ter mais transtorno mental, ficando mais perto da realidade das pessoas, né, as pessoas vão ver que não é frescura, as pessoas vão ver que é uma coisa grave, incapacitante. Então, a ideia é que o preconceito diminua. Professor, Não sei, é um chute meu, tá? Tô pensando aqui agora, mas espero que seja assim, né? Porque não faz sentido, né? A gente ter discussão de preconceito em saúde mental em 2020, assim, para mim é uma coisa absurda. Foi o que eu imaginei Teve uma mesmo. pergunta. Pode falar. Oi, que ela perguntou, aqui, a Adriana Moreno perguntou se é um momento agora de fazer planos, tipo, entrar num curso de medicina num momento de AD, tipo, se vale a pena, tipo, não digo perder tempo. Se vale a pena fazer planos agora. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho, na verdade, errado não fazer planos, porque isso dá sentido para nossa rotina, dá sentido para a gente continuar, por exemplo, estudando ou tolerando o EAD, sabe? Então, eu acho que faz parte, você deve continuar fazendo planos. O que eu acho é que esses planos não podem atrapalhar a sua rotina ou gerar uma ansiedade em você. Então, se a gente conseguir um meio termo, uma forma de que você não se prejudique ao fazer esses planos, seria ideal. E aqui a Rafaela Seco perguntou: algumas pessoas não entendem como lidar com uma pessoa ansiosa. E ela queria saber como explicar para alguém o que você está sentindo, o que você quer e quando você quer seu tempo sozinha. Tá. Na verdade, isso é psicoeducação, né? Quem vai fazer isso
é a psicoeducação. Essas pessoas que te desrespeitam, que não te entendem, né? Se elas estivessem aqui, nessa nossa conversa, né? Isso que eu estou fazendo é psicoeducação. Tenho certeza que elas sairiam daqui pensando de alguma outra forma, ou que pelo menos eu brotaria uma semente ali de algum tipo de mudança, né? Nesse sentido, tá? É difícil, é um trabalho que é contínuo, que precisa ter esforços, né? Mas o que eu costumo fazer na minha prática profissional? Eu costumo chamar familiar, por exemplo, né? É muito comum o paciente vir sozinho procurar psiquiatra, né? Ou porque está com vergonha, ou porque a família mesmo condena, né? E às vezes ele chega sozinho, e aí eu entendo que a família faz parte da doença, ou que a família, enfim, a família está perpetuando o sintoma. Eu chamo a família para conversar. Eu explico. Assim, olha, existe isso, eu estou tratando isso, a gente teve essa melhora, mas agora a gente precisa do ambiente para que isso continue tendo melhora, senão a gente não vai conseguir. Enfim, é claro que tem jeitos e jeitos de conversar, e famílias também, mas a psicoeducação é sempre a melhor saída para esses casos, tá? Inclusive, eu queria aproveitar o gancho da sua pergunta, que eu não respondi, como lidar, né, com uma crise de ansiedade, assim, o que fazer numa crise de ansiedade, se você está tendo alguém com uma crise de ansiedade. Meninos, seguinte, tem alguém na sua frente que começou a ter uma crise importante ou crise de pânico, a gente pode discutir depois o que é isso, mas a primeira coisa é conduzir o indivíduo até um lugar calmo, um lugar arejado, enfim, um lugar com menos estressor, ou um lugar longe do estressor que de repente tenha gerado aquela crise, né? A gente tem uma série de técnicas respiratórias, tá? Porque, via de regra, essas pessoas estão hiperventilando, né? Elas estão taquipneicas, então elas estão respirando com uma frequência maior, né? Correndo o risco até de evoluir para uma alcalose, né? A gente sabe, respiratória. Mas a gente tem que evitar isso. Então, de repente, a pessoa tentar, enfim, fazer o seu tipo de respiração, o seu padrão de respiração, repetir o seu padrão de respiração, né? Orientar que aquilo é uma crise e que crises elas começam, elas têm pico e elas terminam, tá? Eu acho que explicar isso é ótimo. Explicar, assim, que crise de ansiedade não mata ninguém. É claro, se a gente já teve o diagnóstico cuidadoso de que é um transtorno ansioso, não mata ninguém, né? Então, tudo bem, de repente a gente vai precisar fazer alguma alteração em medicação, etc. Mas não mata ninguém. Aquele momento daquela crise é desse jeito que você vai conduzir, tá? Para quem perguntou, que não foi a menina que perguntou isso agora, mas foi uma pergunta que eu recebi, que eu tinha esquecido de responder, certo? Ficou uma pergunta aqui no chat que ficou perdida lá no fundo, é do Breno Afonso, ele falando o efeito da quarentena nas pessoas usarem mais álcool, cigarros, e como fazer para ajudar uma pessoa que está nessa situação. Exatamente. Isso é uma preocupação, viu? A gente está tendo muito abuso de medicação, tá? A gente está tendo muito... Às vezes os pacientes mesmo, eles aumentam a dose por conta, né? E a gente descobre isso na consulta, né? Tudo isso é muito prejudicial. E, é claro, o uso de substâncias psicoativas, álcool e outras substâncias também pode ser prejudicial. O que é o mais importante, Breno? O mais importante, na minha opinião, é rede de apoio e entender o que está acontecendo, né? Porque se a gente entende que aquela pessoa começou a beber ou aumentou o padrão de ingesta de álcool, por exemplo, porque ela está deprimida, entende? E aí seria uma comorbidade, né, que veio subsequente à depressão ou em decorrência da depressão, aí a gente tem que tratar a comorbidade, né? A gente tem que tratar, tudo bem, as duas coisas, mas a gente tem que ver se tem algum outro transtorno mental envolvido, né? Com essa rede de apoio, a gente vai ter práticas comportamentais, a gente vai ter que mudar essa rotina, ou deixar essa rotina menos tóxica, ou um acesso mais dificultado, por exemplo, às medicações, ao uso das substâncias, tá? Isso a gente precisa particularizar muito, tá? No tratamento das pessoas. Já aconteceu, por exemplo, de paciente meu que usava substâncias, de eu colocar, por exemplo, o namorado, falar assim, ó, você, namorado, não vai sair da cama dela
até ela dormir, porque ela usa à noite e ela vai precisar dormir, com essa medicação ela vai dormir a noite inteira e não vai usar. Então, ele ficava, ia lá, dava o remédio, colocava lá na cama. Então, assim, são estratégias que é muito do dia a dia da pessoa, é muito do transtorno, é muito individualizado, tá? A gente precisa pensar, às vezes, até na hora que a gente está ouvindo, está avaliando o paciente, tá? E as outras perguntas? Tem uma pergunta que eu gostei aqui da Gabriela, ó, que ela acabou de mandar. Eu não sei por que eu não estou conseguindo subir. Eu acho que o Safari está com pau aqui. Não consigo subir as perguntas anteriores. Eu vi que a Carol também, que é uma pessoa que costuma ter bastante dúvida, uma residente minha do ABC. Em relação a esse aumento previsto... Deixa eu responder a pergunta dela, pessoal, porque senão ela vai ficar brava comigo. Em relação a esse aumento previsto de doenças mentais, houve alguma recomendação aos profissionais que terão que atender a essa população? Como psiquiatra, psicólogo ou médico de atenção primária deve se preparar para não ser afetado por essa demanda? Bom, não ser afetado por essa demanda não existe, né? Não tem como a gente se preparar, assim, a gente vai ser afetado, menor ou maior escala. Além de manter a terapia em dia, Carol, que é o mais importante, eu acho que a gente precisa criar canais de comunicação. Vou dar um exemplo para vocês. A Unicamp, eu fiz a residência lá, já saí de lá, mas eu tenho alguns grupos, né? Inclusive deve ter até algumas pessoas de lá ouvindo essa live. A Unicamp fez 2 grupos muito interessantes. Um grupo de escuta aos profissionais da saúde, né? Eles têm Facebook, eles têm telefone, eles têm pessoas assim que estão voluntariamente atendendo essa demanda. E um outro grupo de profissionais da psiquiatria e da psicologia da Unicamp que está atendendo, por telefone, mesma coisa, redes sociais e tal, pacientes com Covid. Isso é muito interessante, tá? Eu até não conversei com eles para ver se eu poderia divulgar isso aqui, mas já existem essas estratégias, tá? Então, a gente acha que a demanda vai aumentar, mas a gente acha que tem como ajudar essas pessoas. Gabriela pergunta assim, doutor Henrique, como você vê o futuro da saúde mental dos profissionais de saúde de uma forma geral? Gabriela, é muito difícil, viu, a gente responder sua pergunta. Como eu já falei aqui, eu gosto bastante do tema de burnout, né? Eu escrevi um capítulo de livro muito interessante que eu falo até sobre isso, no livro de psiquiatria forense aqui da USP. A gente sabe que os profissionais da saúde uma das profissões do top 3, assim, mais afetadas do ponto de vista do burnout, né, que acaba evoluindo para um transtorno mental. Então é muito difícil, porque as jornadas são extenuantes, a gente tem, imagina esse atendimento, né, quem está na linha de frente do Covid, enfim, não é fácil, né, a gente tem que ter essas estratégias, por exemplo, que a Unicamp está fazendo, para tentar atenuar mesmo, reduzir a redução de danos, assim, porque invariavelmente você vai se prejudicar, ou enfim, você não vai ficar bem vendo tudo isso, né? Vendo esse monte de óbito na sua frente. É pesado. Então é muito importante a gente pensar na saúde mental desses profissionais, que, por definição, tende a piorar. Conheço uma pessoa que já fez uso de medicação passada pelo psiquiatra, mas durante a quarentena ele está tendo pensamentos suicidas, do tipo nem chegar perto da janela, que tem vontade de se jogar. Como ajudá-la? Pessoal, procurar atendimento de emergência. A gente tem alguns atendimentos de emergência psiquiátrica, não sei exatamente onde você mora, mas aqui em São Paulo a gente tem alguns locais, no ABC também. Eu acho que vale a pena um profissional adequado fazer essa avaliação, essa estratificação do risco. Mas a pessoa não quer sair de casa. Ok, então vamos tentar uma consulta domiciliar, enfim, vamos tentar convencer essa pessoa de que existe a necessidade de uma ajuda, tá? Eu acho que é por aí que a gente consegue ajudar. Mas por que essa avaliação precisa ser mais rápida, né? Porque, enfim, existe um risco de suicídio. A gente sabe que é uma coisa grave, certo? Podemos continuar, meninos? Pode falar. Nesse sentido, chegou uma pergunta da Caroline, ela falando de como fazer com pessoas que que estavam fazendo tratamento psiquiátrico ou psicológico e teve esse tratamento interrompido por conta da quarentena. Sim. Eu recebi uma mensagem hoje, inclusive, de uma pessoa que assistiu uma palestra minha lá na FEI, que eu falei sobre suicídio e tal, e ela me procurou e falou assim, no Instagram, falei, Henrique, meu pai fazia tratamento e com a quarentena parou o tratamento, ele é idoso e tal, o que a gente faz?
Pessoal, todos os convênios, enfim, a gente precisa ter uma responsabilidade com o que a gente está fazendo, né? Então, protocolos têm sido adotados por essas instituições para atender essas demandas. Então, vou dar um exemplo. Liguei para ele assim, olha, liga lá no lugar que o senhor faz tratamento, no convênio, porque eles precisam viabilizar isso. Ou um atendimento online, manda a receita por motoboy, ou você vai passar lá para pegar a receita. Não dá para descontinuar. A gente sabe que tem medicações que, se você descontinua, a gente, enfim, predispõe o paciente a ter vários sintomas de rebote, vários sintomas ruins, né? Então, a gente precisa ter esse segmento. Então, a dica é, volta para o tratamento. Tá? A dica é, vá atrás do tratamento. Ah, mas meu convênio não está tendo, então vá atrás de outro tratamento. Tá? Não dá para ficar sem assistência nesse período, certo? Essa pessoa que você falou da FEI está aqui assistindo, inclusive mandou uma mensagem aqui. Ah, isso, ó, exatamente. Foi a Patrícia mesmo que mandou essa mensagem. Legal, Patrícia. Legal que você está aqui na live. Certo. Vamos continuar, então? Agora a gente precisa falar de sono, né? Que, na verdade, tem uma implicação direta em tudo isso que a gente falou até aqui, né? Eu vou começar pelas perguntas, que dá para a gente guiar aí a nossa discussão pelas perguntas. Por que os pesadelos estão sendo mais frequentes nesse período? Gostaria de saber se tem alguma forma de regular o sono, pois sinto muita dificuldade de acordar cedo, mesmo indo dormir cedo no dia anterior. E não sei se foge um pouco do assunto, mas gostaria de saber a opinião do doutor a respeito de sonhos. Ultimamente tenho tido sonhos muito mais vívidos e intensos na quarentena, e não sei se simbolizam manifestações do meu subconsciente ou se não tem nada a ver. Vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa em sono, sono e quarentena parece que é uma coisa que são muito amigos, né? Que não estão muito próximas, assim, um sono adequado. A gente sabe que tem várias coisas que prejudicam o sono, né? O sedentarismo prejudica o sono, as dormidinhas à tarde, os cochilados que vocês dão no meio da aula do EAD aí, prejudicam o sono da noite. A luz prejudica o sono, tanto a privação de estímulo luminoso durante o dia, quanto a hiperestimulação, né, com a luz à noite, né? Vocês sabem que os celulares, por exemplo, né, os objetos que a gente mais gosta de levar para a cama quando a gente vai dormir, eles emitem luz azul, assim como todas as telas, né, tablet, TV, etc. Eles emitem a luz azul, que é um tipo de comprimento de onda que vai reduzir a liberação normal que a gente tem de um hormônio que é muito importante, que é a melatonina, né, que tem a ver com essa arquitetura do sono. Então, pessoal, acho que falar sobre a importância do sono é até chover no molhado aqui com vocês, porque a gente sabe que se a gente dorme mal, a gente tem uma tendência, enfim, a ficar até um dia pior. Tem estudo mostrando que a gente tem até uma tendência de comer pior, tá? Parece que a insônia promove um desbalanço nas quantidades de leptina e grelina. Não sei se o pessoal do segundo ano lembra disso, ou você não viu ainda na fisiologia, mas que são hormônios que são relacionados à fisiologia da fome e da saciedade. Então, dormir mal aumenta o apetite e, pior, aumenta apetite para alimento calórico, né? Tem muita gente preocupada com peso aí na quarentena, que está ganhando peso, não sabe o que fazer. Pode ter a ver com sono, inclusive, né? Não só com a sua ingesta, mas a sua ingesta pode ter a ver com sono. E aí tem algumas questões interessantes. Tem umas questões comportamentais, isso é importante. Eu vou dar mais um exemplo de um paciente meu do consultório essa semana, que foi sensacional. Ele é youtuber. E ele gosta de jogar online, ele gosta de gravar à noite. E ele tem um relacionamento meio conflituoso, assim, em casa. Então, a noite, para ele, é ótima, né? Um ambiente tranquilo, a madrugada. Um ambiente tranquilo, ele consegue fazer as coisas que ele gosta, sem perturbação. Mas ele estava se sentindo um pouco incomodado, né? Porque ele estava trocando o dia pela noite, literalmente. E dava 10 da manhã, a mãe dele ia na porta e batia na porta, batendo até ele acordar, enfim, tem a ver com a relação deles. E ele virou para mim e falou assim, doutor, eu quero acabar com isso. Não aguento mais, eu quero começar a dormir à noite e ficar de dia acordado.
né? Falei, tá bom. E ele começou a falar, eu entendi que ele não queria isso, tá? Ele só queria parar de brigar com a mãe dele. E eu vi que ele não estava tendo nenhum reforço positivo, né? O que é reforço positivo? É mais ou menos assim, quando acontece uma coisa legal, a gente gosta e a gente acaba repetindo aquele comportamento porque a gente quer que aquilo aconteça outras vezes, né? É uma questão da análise do comportamento, né? De uma das linhas da psicologia. E é muito interessante porque ele não tinha nenhum reforço positivo. Não tinha nada que falasse para ele mudar ou continuar daquele jeito. Enfim, ele estava bem, assim. E é engraçado porque tem algumas coisas que regulam o nosso comportamento por estímulos aversivos também, pessoal. Então, por exemplo, poucas pessoas acordam cedo porque gostam, né? A gente acorda cedo porque senão eu vou pegar trânsito, porque senão eu vou ser demitido. E esse paciente não tinha também esses estímulos, né? Então, assim, ele não tinha nada de reforço positivo e nem de estímulo aversivo para ajudar nessa mudança que ele queria. Resumindo, ele não queria mudar, né? Então, a gente tem que entender o que está funcionando errado e o que a gente quer de melhora, né? Porque a gente não consegue ajudar quem não quer melhorar, certo? Pode parecer intuitivo isso, mas na prática não é tanto. O que a gente orienta, pessoal, do ponto de vista de uma live, né? O que dá para a gente fazer para a gente dormir melhor? A gente tem umas medidas que a gente chama de higiene do sono. Não sei se já perceberam, mas eu olho para o lado, assim, olho para o lado porque eu tô meio nervoso, tá? Com a live, eu olho assim para não disfarçar. Né? E a gente tem as medidas que a gente chama de medidas de higiene do sono, tá? Que são medidas comportamentais, assim, o que dá para a gente fazer no nosso comportamento que é errado, que prejudica o sono, o que dá para a gente mudar, ok. Primeira coisa, a gente precisa desenvolver uma rotina para o seu sono. Não adianta você dormir um dia às 10 da noite, o outro dia você dorme meia-noite, o outro dia dorme às 2 da manhã. Eu sei que tem gente fazendo isso. Isso dificulta o cérebro a se condicionar. Pessoal, é aquela coisa da roupa. A gente precisa avisar o cérebro, tá chegando a hora mais ou menos aí de você dormir, tá? De você começar a ter sono. Então, ter essa coisa mais fixa de um horário para dormir ajuda bastante. Outra coisa que o pessoal faz errado. Normalmente o pessoal vai para a cama, pega o celular e fica lá vendo TikTok, né? Fica lá vendo YouTube, sei lá, fica lá no Instagram, enfim. O pessoal tá errado, tá errado. E tem a ver com a condição de condicionar o cérebro. A gente só pode ir para a cama na hora de dormir, na hora que for para dormir de fato. Isso a gente faz errado. Por quê? Porque a gente está falando para o cérebro assim, cérebro, beleza, tô deitando aqui, tá? Mas eu tô com o TikTok aberto e eu tô te estimulando, tá? Tô vendo aqui vários vídeos legais, né? E não dá. A gente precisa desacelerar o cérebro na hora que a gente tem que dormir, tá? Não é abrir o TikTok, não é levar o celular. Além da questão da luminosidade toda que eu já falei, né? Da melatonina, que prejudica, tá? Tem algumas coisas que também ajudam, que são coisas assim ambientais do quarto, né? Então, você ter uma cama confortável pode parecer óbvio, mas camas desconfortáveis, travesseiros desconfortáveis prejudicam a qualidade do sono, né? Vídeo intermédia aí que a galera só dorme porque bebe, né? Mas a gente tem algumas questões, por exemplo, luminosidade, tá? O escuro ele é benéfico. Os ruídos, a gente sabe que silêncio, óbvio, é uma coisa que favorece um sono melhor. Uma temperatura adequada do quarto. Todo mundo sabe aqui o quão difícil é dormir naqueles dias quentes, muito quentes, né? A gente não consegue mesmo, demora mais para dormir. E tem aquelas dicas básicas que todo mundo está cansado de saber. Beber estimulantes. Pessoal, não dá para tomar café. Tem gente que fala que é depois das 3, depois das 6. O que a gente sabe é que a meia-vida da cafeína tem aí por volta de 5, 6 horas. Então, pensa, se você toma às 3 da tarde uma quantidade boa de café, chega lá 8, 9 da noite, você ainda tem metade daquela concentração na sua circulação. Então, como é que você quer dormir com tanto estimulante, né, na sua veia? Fica difícil. Chocolate também tem cafeína, pessoal. Então, se vocês conseguirem evitar, é melhor, tá? Outra coisa interessante são as técnicas de relaxamento. De novo, elas entram aqui. Eu acho que já está na hora de você
anotar aí o nome Mindfulness e colocar no YouTube, ir atrás de tutorial, tem aplicativo que ensina, porque a gente tem evidência científica que isso melhora sono, que isso melhora a qualidade, reduz estresse, que isso é bom, tá? Então, meditação ajuda muito. Isso faz diferença no adormecer, né? Porque quando a gente está meditando, a gente está desacelerando o nosso cérebro, né? Porque não adianta a gente deitar com a cabeça a mil. A gente deita e começa a pensar como vai ser amanhã, meu Deus, coronavírus, e aí, vamos bater 20 mil, e aí, ministro da saúde, e aí, sabe? E fora as nossas questões nossas, né? Assim, então, fica muito difícil, né? Não tem como. E outra coisa que é até quase metalinguístico a gente falar, é a questão, ótima, a Vitória mandou um nome aí, ó, Mindfulness, Milena, isso mesmo. Meninas, obrigado. É uma coisa interessante, bem comportamental também, ó. Se você não dorme bem e você vai para a cama preocupado porque você não vai dormir bem, entende? Você já está indo com uma carga negativa, né, associada aí ao ato de dormir. Pessoal, isso vai aumentar os pensamentos ansiosos. Isso vai ficar reverberando na sua cabeça. E você não vai conseguir dormir. Ah, mas o que eu faço, Henrique? Ok, faça essas medidas de higiene do sono, que é o que eu orientei. Ah, não deu certo, Henrique. Ok. Então você tem que aceitar que aquela noite vai ser difícil. Aceita. E no dia seguinte, você vai procurar a ajuda de um médico, tá? Pode ser um médico generalista, o ideal é que seja um médico do sono, né? Lembrando que a medicina do sono é uma subespecialidade da medicina, tá? Tem psiquiatras e neurologistas que são médicos do sono, tá? E isso vai ajudar, certo? Enfim, uma dica mais Bolsonaro, assim, mas é uma dica. A gente tem que falar também sobre as quantidades de horas dormidas. É uma coisa muito interessante, pessoal. Eu estava vendo um vídeo do Daniel Barros, que ele fala exatamente isso. Daniel Barros, eu não estou elogiando ele aqui porque ele é meu chefe na USP, mas estou elogiando porque eu gosto do trabalho dele mesmo, tá? E ele tem um vídeo que é muito legal, falando sobre alguns estudos que foram encontrar a quantidade de horas dormidas, né? Por que 8 horas, né? É o clichêzão aí que a galera fala, né? Precisa dormir 8 horas e tal. E tem a ver com a nossa percepção. Olha que interessante. Teve um estudo japonês que confirmou essa questão das 8 horas de uma forma interessante. Eles isolaram uma pessoa, um grupo de 14 pessoas. Desculpa, não foi 14 pessoas, não sei quantas pessoas foram. Mas eles isolaram um grupo por 14 dias. E aí extinguiram dessas pessoas, assim, preocupações, compromissos, enfim, agendas. Deixaram essas pessoas mais zen, assim. Provavelmente fizeram mindfulness com elas. E falaram, ó, fica aí, dorme. Quando você quiser, tá liberado. No primeiro dia, a média dessas pessoas foi de 10 horas de sono. Meio a mais, né? Assim, daquilo que a gente estava acostumado. Isso está mostrando o quê? Um cansaço excessivo, um sono atrasado. Mas olha que interessante. Isso foi diminuindo essas horas de sono. E quando a gente chegou por volta do quarto dia, elas estavam em 8 horas de sono. E elas mantiveram essa média de 8 horas de sono. Tá? Então a gente consegue defender duas coisas desse fato. Esse número 8 não é cabalístico, tá? A gente tem uma média aí que varia de 7 a 8 horas, em geral mínimo de 6 e máximo de 10, mas varia muito com a idade, né? A gente sabe que tem recém-nascido que dorme 20 horas por dia, e tem idoso que dorme 4 horas por noite e tá de boa, né? Então, oscila muito isso. O que a gente sabe, outra coisa que a gente consegue depender, né, é que teoricamente demora 4 dias aí pra gente colocar o sono em dia, pra gente chegar na nossa quantidade fisiológica das horas dormidas, né? E aí vem aquelas coisas, como é que eu sei que eu não tô dormindo direito, né? Eu acho que tô, mas como é que é? A gente precisa observar algumas coisas do nosso dia, inclusive, né? Por exemplo, quando a gente acorda cansado, todo mundo aqui já acordou cansado. Provavelmente é um tempo de sono insuficiente que a gente teve aquela noite. Outra coisa, quando a gente, sei lá, no meio da manhã, assim, você tá lá passando visita no internato, com aquele professor chato da cirurgia, e você tá com muito sono, que você tá segurando a prancheta ali, porque olha, pela sua resiliência, que você já teria derrubado em outras circunstâncias ou em outros ciclos, né? Enfim, bateu aquele sono no meio da manhã, pessoal, é sono insuficiente, tá? Precisa dormir mais.
Se você sente que você... Outra coisa interessante, né? Tem gente... A própria... Eu não vou falar nomes, né? Mas tem uma residente que virou para mim recentemente e falou assim, olha, eu não funciono de manhã, tá? Eu comecei a cobrar. Eu não funciono de manhã. Olha, paciência, né? É um problema seu. Mas eu começo a tomar café e aí eu funciono, tá? Então, peraí que eu vou buscar meu café. É outro indício. Se você precisa de muito café, de muito estimulante, para você manter uma vigilância de manhã, é indício de que seu sono não está insuficiente, tá? A gente precisa observar isso, pessoal. É simples. Se a gente dorme melhor, a gente vai ter menos hormônio de estresse circulando. A gente sabe que um sono melhor, ele está associado a um risco menor de transtornos depressivos, de transtornos ansiosos e até de obesidade, sabe? Então, chega. Eu acho que, assim, antes a gente, até um passado recente, assim, a gente tinha a percepção de que o sedentarismo era muito ruim. Legal, as pessoas aprenderam isso, né? As pessoas estão menos sedentárias. Mas o sono é outro componente muito importante do nosso comportamento que melhora doenças. Quer dizer, é importante também, assim como o sedentarismo é ruim, né? Então a gente precisa ter um sono bom e a gente precisa fazer atividade física, né? Sobre os sonhos que perguntaram aqui, teve um até que fez uma pergunta mais psicanalítica, né, de interpretar sonhos. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu tô sonhando mais na quarentena. Ou pelo menos assim, eu tô lembrando mais dos meus sonhos na quarentena. Isso que é interessante de falar, porque vocês sabiam que a gente sonha praticamente todas as noites? A gente sonha, a gente tem dois tipos de sono, né? A gente tem o sono REM e o sono não REM. A gente sabe que no sono REM, os nossos REM de Rapid Eye Movements, né? A gente sabe que no sono REM a gente tem uma atonia muscular, nossos olhos começam a fazer movimentos, assim, nosso cérebro faz uma hiperativação. Então, é nesse sono REM que a gente sonha, tá? A gente tem períodos de sono REM e períodos de sono não REM, em todas as noites. Resumindo, a gente sonha sempre. Só que dependendo da fase do sono que a gente acorda, a gente não lembra do que a gente sonhou, tá? Então, por que, né, que a gente está sonhando mais? Por que tem gente que está tendo mais pesadelo até, né? Eu acho até interessante essa questão do sonho, porque a gente sabe que é uma coisa bem milenar, né? Uma tradição. Putz, na Bíblia, a gente já tinha alguns profetas que recebiam mensagens nos sonhos, né? Freud falava, na psicanálise, né? Mais recente, dizia que os sonhos eram desejos não realizados, né? E que eles vinham de uma forma meio que modificada no sonho, né? E a neurociência, ela tem uma percepção diferente em relação a isso, e eu quero focar nessa interpretação com vocês. A gente tem uns estudos interessantes que colocam as pessoas para dormir e colocam aqueles eletrodos, aquele monte de eletrodos de eletroencefalograma na cabeça. E fazem até ressonância magnética funcional, né, que são exames que mostram metabolismo, mostram áreas do nosso cérebro que estão funcionando mais ou menos durante a noite. Olha que interessante. Principalmente os dados de ressonância nuclear magnética funcional, eles mostram uma hiperativação de amígdalas e de hipocampos. Para quem não teve anato, para quem não é da área da saúde exatamente, a amígdala é uma parte do cérebro, a gente tem a amígdala aqui, mas a gente tem a amígdala aqui também, tá? A amígdala é uma parte do nosso cérebro, são umas regiões do nosso cérebro, que está muito ligada com as emoções, tá? E principalmente com modulação de emoção, tá? E a gente tem os hipocampos também, que também estão funcionando mais. Os hipocampos estão relacionados à memória. E olha que interessante, da mesma forma que essas duas áreas estão funcionando mais, a gente tem uma área que está funcionando menos, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma área mais racional do cérebro, tá? Resumindo, essa área mais racional está mais desligada à noite. E as outras estão mais ativas. Por isso que muitas vezes os sonos têm um caráter meio fantasioso, né? Um caráter meio ilógico, assim, né? Tem a ver com isso, com essa neurofisiologia. Mas a gente sabe que o sonho, ele serve para digerir o que acontece no nosso dia. As coisas boas e ruins que acontecem com a gente. E aí tem outro estudo legal que fala sobre isso, que foi o Daniel que contou, inclusive. Esse estudo, os médicos mostravam imagens perturbadoras para as pessoas com um intervalo de 12 horas de diferença. Então, ele dividiu em dois grupos. Para uma pessoa, eles mostravam essa imagem de manhã
e à noite, com essas 12 horas de intervalo. Para um outro grupo, eles mostravam à noite e mostravam de manhã as mesmas imagens perturbadoras. Olha que legal. Eles avaliaram vários parâmetros neurofisiológicos, do sono e tal, e notavam que as pessoas que sonhavam, que mais sonhavam, e quanto mais profundo fosse o sonho, mais protegidos os indivíduos ficavam dessas reações perturbadoras no segundo momento de ver a foto. E as primeiras pessoas que viam de manhã e à noite, elas ficavam realmente muito perturbadas quando viam, né? Assim, no mesmo dia, sem dormir, entende? Então, isso mostra um pouco isso. Durante o nosso sonho, pessoal, o cérebro ele faz meio que uma desconexão, sabe? Entre o fato que ele está lembrando das emoções que a gente está sentindo. E quando isso não dá certo, a gente pode desenvolver alguns transtornos mentais, né? O meu TCC lá da Unicamp foi exatamente sobre TEPT, que alguns de vocês devem conhecer como transtorno de estresse pós-traumático, que pode acontecer justamente quando tem esse bug aí nessa desconexão do cérebro, nessa sedimentação aí de vivências emotivas, né? Que a pessoa acaba revivendo aquilo na mesma intensidade como se ela estivesse lá no local, tá? E sobre os pesadelos, que perguntaram isso também, eu estava até conversando sobre isso com a minha dupla de residência, que fez psiquiatria geral comigo na Unicamp, e ela veio para São Paulo fazer psiquiatria geriátrica na USP também. E do ponto de vista neurocientífico, não dá para a gente responder exatamente o porquê do pesadelo, né? Pelo menos por enquanto a gente não sabe, eu não li nenhum estudo recente sobre isso. Mas do ponto de vista psicodinâmico, dá para a gente pensar psicodinâmico indo mais para terapia, né? Psicanálise, uma coisa nesse sentido, dá para a gente pensar que essa falta de rotina da quarentena, essa falta de preocupação muito clara, né, com horário, com a rigidez assim, de horário de sair de casa, pegar metrô, compromisso, etc., dá para a gente entender que a gente acaba acordando mais relaxado, vai, e aí com isso a gente tem mais tempo e acaba censurando menos os nossos pensamentos, a gente acaba tanto lembrando dos sonhos e sonhando mais, né, o plano tem essa percepção de que a gente está sonhando mais. Isso não é uma coisa científica, como eu já disse para vocês, né? É uma interpretação mais da psicodinâmica, mas é uma coisa que intriga a gente também, né? E que a gente comentou, inclusive, recentemente, tá? Eu vou fazer mais uma pausa e estou deixando a política bem para o final, porque estou vendo que as pessoas estão indo embora, é melhor. Menos encrenca, melhor. Vamos ver o chat, meninas? Chegou uma pergunta da Ana falando sobre o uso abusivo de fitoterápicos nessa época, assim, principalmente para pessoas ansiosas, assim, para tentar dormir, se isso é indicado, se é ruim. Então, eu recebi, inclusive, uma paciente sábado passado, atendi à distância, uma tia de uma colega de turma, exatamente com essa história. Olha, eu comecei a ficar ansiosa há 6 meses, essa é a história dela, tá? Comecei a ficar ansiosa há 6 meses, minha médica passou Pasalix, que é uma dessas medicações fitoterápicas, e Ansiodorm, que é uma outra medicação fitoterápica, e eu melhorei. Só que agora, na quarentena, eu voltei a piorar e continuei tomando as medicações. Qual que é a questão? Expliquei para ela. Fitoterápicos, eles podem ter alguma função? Até podem. Só que as doses, enfim, a concentração, isso muda muito de acordo com o fabricante e isso dificulta a gente fazer estudo científico do impacto sintomático do uso dos fitoterápicos. Então, a gente não sabe exatamente o quanto melhora, quem que se beneficia. Então, tanto que a gente vai ver os estudos científicos da psiquiatria, a gente usa nossas medicações mesmo, né? A gente usa os antidepressivos, que é um nome de batismo meio infeliz, né? Porque a gente usa antidepressivo para ansiedade, para insônia, para várias outras coisas. Mas, por isso a gente tem uma certeza maior, uma convicção maior sobre isso. Não contraindico, sabe? Eu nunca prescrevi fitoterápico, eu nunca virei para alguém e falei, toma aqui um Pasalix. Nunca fiz, porque eu não fui ensinado, né, a fazer isso. Eu estudei em 2 instituições, e estou aqui na USP agora, são instituições que priorizam muito a medicina baseada em evidências, né? Eu sei que o ABC também é assim. Então, a gente reproduz o que a ciência mostra que funciona, né? Então, por isso eu não vou prescrever fitoterápico, porque a gente não consegue comprovar. Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Tem outra pergunta aqui também do Marcos, que ele pergunta, quanto a criatividade só aparece na madrugada, dá para tentar mudar esse ciclo?
Ou então ou se dá para restaurar o sono durante o dia? Tem pessoas que também falam isso, ou pessoas da saúde mesmo, que trabalham à noite, né? Tem jornadas de trabalho à noite. E a gente tem que tentar consertar isso durante o dia. Não é o ideal, mas a gente conseguir um ambiente quietinho lá, essa luminosidade for boa, ok. A gente vai ter tanto prejuízo assim, né? Em relação à criatividade, Marcos, eu acho que assim, fica difícil. Tem que ver como é seu dia, né? Se você precisa funcionar durante o dia, ou se você consegue trabalhar à noite, usar dessa sua criatividade no seu horário de trabalho e não fazer tanto isso durante o dia, entendeu? Você ficar o dia dormindo de fato. Não sei, depende da sua rotina, né? Não é o mais indicado, tá? Mas depende da sua rotina. A Gabriela Torres também perguntou, falou que o jovem adora sair tarde e voltar tarde do rolê, né? E que se uma vez só na semana já desregula o sono, e quais as medidas para redução de danos? Redução de danos é ótimo, né? Tô indo pra balada, como é que eu reduzo danos de ir pra balada? Então, na verdade, assim, não é bom a gente ter essa frequência. Uma vez por semana dormindo mal é ruim, né? A gente sabe, não vai ajudar, mas é melhor do que dormir todo dia mal, né? Assim, uma questão de redução de danos, como você disse. Se balada é uma coisa que faz muito bem para você, você não vive sem, ok, dorme mais de dia, vamos tentar consertar isso, mas diminuindo essa frequência, acho que uma vez por semana é muito, né? Mas isso é acho, tá? É coisa minha. A gente não tem um estudo que dividiu, né, baladeiros e não baladeiros, e viu exatamente quanto isso tem impacto em funcionalidade e tal. Claro que vai ter um prejuízo, mas quanto menos o prejuízo, quanto menor a frequência, né, desse comportamento, melhor vai ser para você. A Eduarda Schlegel queria fazer uma pergunta também. Você está ouvindo, Duda? Oiê, tô. Duda. Me apresentar, Eduarda, do sexto ano. A minha pergunta, na verdade, ela não tem muito a ver com o que foi dito até agora. E eu também não sei se você vai ter uma resposta para isso, muito menos se vai ser assim de baixo pronto, mas eu estou jogando a bomba para você. Tudo bem, vamos aí, live é para isso. É uma coisa que eu tenho pensado bastante, mas que ontem, principalmente, que foi meu primeiro dia na enfermaria Covid em si, me fez pensar muito que a gente tem uma formação bem defasada no sentido de acolher o paciente. E não estou falando nem tanto na relação médico-paciente, mas mais no background emocional mesmo, que a gente pode dar para o paciente. E o que eu percebo é que isso é meio que abafado pelo nosso conhecimento da doença, a fisiopatologia, o tratamento. Nosso, quero dizer, dos médicos, né? Quem sou eu? Mas eu percebo que, assim, muitos pacientes estão angustiados e não é que os residentes ou os chefes não se importem, eles não sabem muito bem como lidar, eles começam a explicar da doença, explicar dos tratamentos e mostrar o porquê vai dar certo fazer o tratamento, por exemplo. E aí eles se acalmam. Só que agora a gente está diante de uma situação que ninguém sabe nada, então não tem como explicar a fisiopatologia, não tem como explicar nada, porque ninguém sabe. Além disso, a gente também usa muitos familiares como nossos aliados para ajudar, assim, pelo que eu vejo, né, assim, um curto espaço de tempo, uma medicina completamente baseada em vivências, mas os pacientes que têm o familiar perto evoluem muito melhor, em geral. E agora não existe isso. Eu vejo que a enfermaria Covid é completamente solitária, não tem ninguém que vai lá. Os familiares não recebem notícias sempre, recebem as visitas são todas por telefone. Eu fico imaginando a angústia do familiar que não sabe como o paciente está, nunca viu a cara do médico que está avaliando o paciente. E eles queriam até colocar a gente, sexto ano, para fazer essa visita via telefone com os familiares. E acabou que a gente não está fazendo a segunda ordem, mas aí, enfim, finalmente cheguei na minha dúvida. Como que a gente pode dar esse apoio para o paciente? Porque eu vejo lá uma angústia dos pacientes, angústia de todo mundo, e eu simplesmente não sei o que falar. Dá vontade só de falar, vamos sentar e chorar junto, porque eu também não faço a menor ideia. E aí? Duda, é muito interessante sua pergunta e me fez refletir aqui sobre isso. Assim, claro que vocês estão vendo isso com mais frequência, né? Uma coisa que os médicos esqueceram, os médicos de uma forma geral, não psiquiatras, né?
alguns psiquiatras esqueceram disso também, é ouvir. A gente não ouve o que o paciente tem para falar. A gente tem muita preocupação, né, com a nossa, enfim, nossa técnica, como é que vai ser a evolução, mas a gente não ouve. A gente não quer saber a dúvida que o paciente tem. E isso pode ser muito grave, porque você não está aliviando a angústia de ninguém falando sobre as suas, ou falando sobre o que você acha importante falar. Às vezes o que você julga importante não é o que o paciente quer ouvir. Então, Duda, eu entendo que agora a gente não sabe nada de Covid, entendo que a gente mal consegue orientar, entendo que às vezes não tem familiar, mas eu entendo que a gente tem ouvido. E eu entendo que a gente precisa ter tempo para o paciente. Ah, Henrique, é pandemia, muita gente. Cara, não sei. Não interessa, assim. Não interessa porque a gente está tratando de pessoas. Sabe? A gente precisa ouvir as pessoas. E é uma crítica minha, Duda, à medicina de uma forma geral, né? A gente quer saber da nossa área, né? A gente quer saber o prognóstico, aquele antibiótico, até quando fica. O que excede disso, a gente terceiriza. Se der, a gente chama psicóloga, se der, a gente chama o pessoal da psiquiatria, quando, na verdade, a relação médico-paciente passa por todos esses atributos e que você deveria se preocupar, e não a psiquiatria, que chega, às vezes, assim, do nada, né? Num caso, fala, putz, e vê que o problema é uma relação médico-paciente, sabe? Mas vocês, Duda, do sexto ano, eu sei que vocês, dessa geração, estão saindo da faculdade com uma sensibilidade diferente, né? Só o fato de vocês terem uma live para falar de saúde mental, cara, olha que demais. Isso a gente não teve, eu na minha faculdade, eu não tive, não lembro de nenhum momento da gente parar e sentar e discutir o que a gente está sentindo. E da gente se ouvir. Não lembro. O que a gente pode fazer é isso. Como pessoa, sabe? Antes de falar de técnica, de medicina, como pessoa. O que eu tenho para te falar hoje é isso. Sim, tá ótimo. Obrigada. Imagina. Podemos ir para o final, então? Tem muitas perguntas, né, pessoal? Acho que não tem como a gente responder tudo. Enfim, eu estou à disposição no Instagram, se alguém quiser mandar alguma coisa, alguma outra dúvida, tá? E porventura não dê tempo de falar aqui. Pessoal, eu recebi uma pergunta super interessante, estou procurando ela aqui no meio de tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui, que achei aqui, ó. Como manter a saúde mental quando não vemos uma luz no fim do túnel para a situação brasileira? Vendo a política ser baseada no ódio e numa economia. Quando um presidente exige medidas que vão contra o que aprendemos na faculdade. Quando eu comecei a ver que daria para falar com vocês na live e tal, eu falei, bom, vamos tentar conduzir para um lado que não fale tanto, né, de política, que a gente foque na saúde mental. Mas, pessoal, não tem como. A política ela está sendo mais um estressor para a gente, né? A gente sabe que a gente está discutindo política, que a gente está vendo umas coisas no Instagram, no Facebook, às vezes no Twitter, de alguns chefes de Estado, que são super complicadas e que acabam sendo mais um fator ansiogênico para a nossa rotina. Qual que é a minha percepção para responder essa sua pergunta? Hoje, a gente está sem uma referência. Brasil, nós não temos uma referência, a gente não tem um guia. E a gente está indo numa caminhada que a gente não sabe para onde dá e sem um guia. Para começar, até o início dessa live, a gente não tinha ministro da Saúde. Há 8 dias a gente não tem ministro da Saúde. 2 ministros da Saúde caíram durante a pandemia. Vou repetir. 2 ministros da Saúde caíram durante a pandemia e, em parte, porque eles não atenderam a pedidos do chefe. Sobretudo em relação a afrouxar o isolamento e em relação à cloroquina. Cloroquina, cara. Sério, virou até piada, né? Cloroquina. Quem é de direita, nosso presidente falou, acho que foi ontem, né? Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Rir para não chorar, né? Porque isso escancara, inclusive, a politização que a gente está fazendo dessa situação. O Ministério da Saúde, hoje,
comandado interinamente, né, por um general, que é Eduardo Pazuello, cedeu às vontades do Bolsonaro e ampliou as possibilidades de uso da cloroquina para pacientes infectados pelo coronavírus, tá? Eles lançaram um documento mostrando que agora não é só caso grave, tá? Agora caso leve também pode receber cloroquina. O mais curioso, não sei quantos de vocês conseguiu abrir esse protocolo para ler, é que ele diz que agora a gente pode utilizar a medicação para quem tem sintoma leve, mas o teste a gente só pode fazer para casos graves. Achei isso curiosíssimo, assim. E como é que eu vou fazer? Então, eu vou presumir que o paciente tem coronavírus e vou usar cloroquina, né? Enfim. Pessoal, o próprio texto desse protocolo diz, né, pega lá o texto e lê. Estou falando que eu li. O texto diz que não tem evidência científica sobre a eficácia da cloroquina. Ontem, a OMS recomendou que a cloroquina seja utilizada apenas em experimentos e não no tratamento da Covid-19. Ontem. Pessoal, estudos sérios, recentemente publicados nas duas maiores revistas médicas, JAMA e New England, demonstraram que a cloroquina não reduziu mortalidade e não reduziu necessidade de intubação. Pessoal, isso não é direita e esquerda, né? Tem gente que fala, tem debates entre cientistas. Pessoal, na minha opinião, existe debate entre cientistas e não cientistas. Justamente pelo tanto de evidência contrária que a gente tem à eficácia e ao uso. Não tem sentido discutir isso, enquanto os estudos não provarem o contrário. A credibilidade dessas pessoas, que são poucas, que estão defendendo a cloroquina, tem caído absurdamente no meio científico, não é à toa. Resumindo, tá? Na nossa conversa, tudo indica que a cloroquina ajuda no tratamento da Covid, assim como a tubaína ajuda, tá? Da mesma forma, assim, então não tem diferença. A diferença, pior que tem, né? É que a tubaína não tem risco. Não tem risco hepático, não tem risco cardíaco, sobretudo em relação à arritmia, dano em retina, reduz leucócito, a gente sabe, né? Que são os glóbulos brancos, enfim. Essa discussão, para mim, hoje, é terraplanismo. E eu não tô com paciência, tô meio estressado, eu acho, de discutir com terraplanista. Eu não consigo. Não consigo porque eu sou muito científico, eu trabalho com aquilo que tem evidência. Se não tem evidência, você está recomendando uma coisa que não tem evidência, eu fico incomodado. Porque eu não fui ensinado a pensar assim. Certo? Olha, a Isabelle Valentim, que é uma residente lá da Unicamp, comentou assim, o Brasil é um país ansiogênico, sempre foi. Mas agora isso foi exacerbado. Nós, como médicos, precisamos continuar fazendo ciência com ética, respeitando o princípio da não maleficência. Muito bem, é isso, cara. São os pilares da bioética. A gente está ferindo pilares da bioética, que a gente aprende na faculdade, sabe? É muito grave. Parabéns por trazer essa discussão na live. Claro, é uma questão super importante, né, Isa, para a gente discutir isso. Toda vez que reflito sobre o desgoverno, eu surto de verdade. Enfim, é um gatilho imenso. Exatamente, é um gatilho. É uma coisa estressora, ansiogênica. É complicado, A cloroquina pode causar cegueira. Quem a toma, uso contínuo, fez exame de fundo de olho. Exatamente, o exame de fundo de olho é super importante, porque ela tem depósito em retina, sabe? Tem vários efeitos colaterais e pode chegar a cegueira, né? Então é complicado, pessoal. É uma situação difícil, que a gente não consegue ver uma saída nesse momento, né? O que a gente consegue fazer é, de fato, fazer uma live dessa, compartilhar essas nossas angústias, né? Entender o que a gente está sentindo, para saber que lado a gente precisa seguir. Certo? E aí, Mariana e Milena? Certo. Certo? Henrique, será que eu posso fazer uma pergunta? Pode, quem é você? Carolina Amato. Tá certo, vamos lá. Henrique, eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, em questão da relação sono, ansiedade e tudo mais, a prática de exercício físico, depois de um certo horário, afeta Sim. O sono? Sim. Afeta, sabe por quê? Você já ouviu falar com certeza que a gente libera endorfina, né, na atividade física. A endorfina tem uma atividade de estimular o sistema nervoso central. Tem paciente que você explica essa higiene do sono, né, e você consegue ver que a rotina do cara, ele só consegue colocar a academia lá às 10 da noite, que é a hora que ele sai, sei lá, do hospital, né. A gente tem muito prejuízo. Tá?
a hora que a gente passa essa academia, por exemplo, a hora do almoço, né, a pessoa consegue dormir. Já aconteceu isso, com mudança comportamental, sabe? Então, não é recomendado fazer atividade física. Depois das 18 horas, eu já falo, assim, se você está fazendo e está conseguindo dormir, ok. Mas se o sono é um problema para você, quanto mais você distanciar a atividade física do período de ir para a cama, melhor vai ser. Tá bom, obrigada. Imagina. A Júlia mandou aqui no chat, será que ela está ansiosa ou é só uma brasileira preocupada com a política do país? Somos todos brasileiros e preocupados. Em maior ou menor escala, acho que está todo mundo preocupado, né? Doutora Henrique, a gente queria perguntar se a gente pode divulgar o seu Instagram para o pessoal tiver mais dúvidas, assim, eu sei que não vai dar tempo de responder hoje. Pode. A gente envia no grupo. Pode, sim, é arroba... Isso, pode ser. É Henrique Paiva, só que aí tipo, você vai colocar um ponto entre o V e o A do final. Okay. henriquepaiva.a. Ok, a gente também envia lá. Eu posso digitar aqui, tá? Colocar no chat. E a gente manda também no grupo da reunião para quem tiver mais alguma dúvida, tudo. Sim, estou à disposição para responder. Sim, muito obrigada. E obrigada de novo por ter aceitado, por ter ficado esse tempão aqui conversando com a gente. E obrigada por trazer uma discussão além do que a gente pediu para você, que, nossa, enriqueceu muito. O pessoal adorou muito, a gente recebeu um monte de mensagem aqui no chat agradecendo, parabenizando. E no WhatsApp também, todo mundo agradecendo a sua participação. Muito obrigada mesmo. Legal, fico muito feliz. Vocês sabem que eu gosto muito da faculdade e a faculdade são vocês, né? Então, enfim, sempre que possível, vou estar junto com vocês, explicando, dando aula, pode me chamar, que eu topo esse lugar, tá bom? E as portas continuam abertas, se algum dia quiser participar das nossas reuniões, a gente vai divulgando também. Sim. Legal. Só agora no final, o Rafa queria dar um recado antes da gente finalizar. Então, gente, mais uma vez agradeço a presença de todo mundo. Eu só vou compartilhar minha tela, que eu vou fazer um convite para quem ainda está aqui na reunião. Só queria aproveitar esse gap aí e agradecer todo mundo aqui, ó, que está falando obrigado. Fico muito feliz, pessoal, porque é muito importante a gente esclarecer, né, essas dúvidas. Agradeço de verdade por todos os elogios aí. Muito obrigado. A gente que agradece pela oportunidade e tantos esclarecimentos. E agora deixar aqui um convite para todo mundo, esse nosso Save the Date, agora na próxima semana, dia 25, 27 e 28 de maio. A gente vai ter nossa campanha Mulheres, serão 3 dias abordando os temas relacionados. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, bem curtinho de cada um. No dia 25 de maio, a gente vai ter a presença da professora Graziele Tagliamento, falar de mulheres trans. Tem aqui um textinho rápido para vocês verem. Depois a gente manda todos esses... A gente vai divulgar tudo isso nos grupos, nas redes sociais. Dia 25, no mesmo dia, né, uma outra convidada, Amélia Flor, que é uma mulher trans negra, estudante, inclusive, da Unicamp. No dia... Saiu da ordem. Não, tá certo. Saiu da ordem. No dia 27 de maio, a gente vai abordar a sexualidade e o orgasmo feminino, com a presença da professora Rebeca. Esse é um tema muito bacana, não é uma coisa que a gente discute muito na faculdade, então a gente está querendo trazer esse tema para as nossas reuniões. E para terminar a semana, falando um pouquinho de penitenciárias femininas, a professora Natália Padovani, que também, igualmente, é um tema, todos eles, né, nenhum dos 3 são temas um pouco negligenciados, e então a gente espera trazer uma discussão bastante enriquecedora para as nossas reuniões. E é claro que todas são muito bem-vindos. Aí a gente vai mandar nos grupos
todas mais informações, um link para se inscrever. E aí, nesses 3 encontros, tendo uma presença mínima, como vai ser uma campanha, a gente vai ter certificado pela IFMSA Brasil, e também a gente faz uma declaração para os pontos extracurriculares, para quem também tiver esse interesse. E é isso, pessoal. É isso. Obrigado, IF. Parabéns pela iniciativa. Recebendo várias mensagens do pessoal no Instagram. Obrigado. Obrigado. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. E, de novo, IF, vocês arrasaram. Parabéns. A gente agradece. Obrigada mesmo. Imagina. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Professora, ótima aula.